Imagine a cena. Alguém que sempre pareceu seguro, confiante e intocável, deitado sozinho à noite, encarando o vazio, sem conseguir fugir da própria consciência. O peso das escolhas, das máscaras que ele insistiu em vestir durante o dia, se torna insuportável no silêncio da madrugada. Carl Jung nos ensinou que o inconsciente não perdoa aquilo que tentamos esconder de nós mesmos. E é nesse ponto que nasce a verdadeira transformação, quando o outro, aquele que tanto tentou manipular ou subjugar, decide despertar e reposicionar o jogo psicológico. A partir desse instante, ele não apenas perderá o controle, mas também será forçado a encarar a dor que sempre tentou projetar em você. O poder dessa mudança não está em gritar, se vingar ou provar quem é mais forte, mas em compreender profundamente o funcionamento da psique. Jung dizia que ninguém projeta sombras sem antes carregar dentro de si o medo do confronto com a própria alma. Quando você deixa de oferecer combustível para essa dinâmica tóxica, quando escolhe o silêncio consciente e a postura firme, o outro se vê diante do espelho que mais teme, ele mesmo. Essa é a ferida que sangra no travesseiro, a lágrima escondida que nasce da impotência de não mais ter domínio sobre você. O que poucos percebem é que o sofrimento dele não é fruto apenas da perda do controle sobre o relacionamento ou da situação, mas do colapso interno que ocorre quando suas máscaras não encontram mais plateia. Jung sempre reforçava que o eu verdadeiro só emerge no desconforto, naquilo que nos obriga a enfrentar a realidade sem disfarces. E é exatamente isso que acontece quando você decide se afastar da prisão emocional. A pessoa que antes parecia invencível mergulha na própria escuridão, incapaz de lidar com a ausência de poder. Essa transformação não acontece por acaso, mas porque você começa a reconhecer o seu próprio valor. Jung acreditava que a libertação emocional surge quando entendemos que não precisamos ser escravos das expectativas ou das manipulações alheias. Ao cortar os fios invisíveis que o prendiam, você não apenas se resgata, como também coloca o outro diante do inevitável, a necessidade de lidar com suas próprias sombras. É nesse ponto que o choro solitário se torna inevitável. O impacto dessa decisão vai muito além de qualquer demonstração externa. Ele pode até manter a pose diante dos outros, mas o inconsciente não permite que a verdade seja enterrada para sempre. No silêncio da noite, longe dos olhares, ele enfrentará o peso daquilo que negou a vida inteira. E é nesse instante, quando o travesseiro se torna testemunha de sua dor, que você perceberá. Não foi sua vingança que o fez chorar, mas a força silenciosa de alguém que finalmente aprendeu a se libertar. Quando Jung falava sobre o inconsciente, ele descrevia um território cheio de forças ocultas que comandam nossas ações sem que percebamos. Muitas vezes, quando alguém exerce poder sobre você, não é apenas pela sua força externa, mas porque você, inconscientemente, entregou as chaves desse domínio. O primeiro passo é compreender que esse laço não é visível, mas psíquico. Ele é tecido nas sombras, onde o outro se aproveita das suas fragilidades não reconhecidas. Aquele que parece dominar você o faz porque você ainda não se olhou no espelho da alma. Jung dizia que enquanto você não tornar consciente o que habita o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você chamará isso de destino. Quando você desperta para essa verdade, algo se rompe. O destino não é mais uma sentença, mas uma escolha. E é essa escolha que começa a inverter o jogo. O outro, acostumado a encontrar em você um reflexo maleável, se assusta quando de repente você não reage mais como antes. É como se a corda invisível que o mantinha preso tivesse sido cortada. Ele, que antes parecia inabalável, começa a perder a armadura. E a verdade é que ninguém resiste ao vazio quando perde a plateia de suas manipulações.
O silêncio, que antes era visto como submissão, se torna agora sua maior arma. Não é um silêncio de medo, mas de consciência. Jung entendia que a verdadeira força não está em reagir impulsivamente, mas em conter a energia até que ela se torne sabedoria. O outro não consegue lidar com isso, pois sua estratégia se baseia na sua reação emocional. Sem reação, ele desmorona. E é nesse ponto que nasce o primeiro sussurro de fraqueza. Quando o inconsciente do outro percebe que já não tem domínio, o peso começa a recair sobre ele mesmo. É o início daquilo que, inevitavelmente, se transformará em lágrimas solitárias no travesseiro. Carl Jung explicava que todos nós projetamos aquilo que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. Quando alguém o diminui, o controla ou o manipula, na verdade, está despejando sobre você o conteúdo que não suporta ver dentro de si. O desprezo, a crítica ou até mesmo a indiferença são reflexos de um ego que teme o contato com sua própria sombra. Quando você decide não mais absorver essas projeções, algo muda profundamente na dinâmica da relação. É como se o espelho fosse devolvido ao dono, obrigando-o a encarar a própria imagem distorcida. E ninguém suporta olhar para suas feridas internas sem sentir dor. É nesse choque de realidade que o choro noturno começa a nascer. A pessoa que antes parecia tão forte não é nada mais do que um ser humano lutando contra sua própria escuridão. Jung dizia que a sombra, quando reprimida, não desaparece. Ela se intensifica e se vinga no silêncio da noite. Quem tentou controlar você agora se encontra prisioneiro de si mesmo. Essa é a lei invisível que rege todas as relações. Aquilo que o outro tenta negar dentro de si, mais cedo ou mais tarde retorna com força. Você se torna livre ao se afastar dessa energia, mas ele que perdeu o palco da projeção se vê sozinho com os próprios fantasmas. Essa é a dor que não se confessa, mas que se revela na madrugada. A verdadeira vitória não está em vê-lo sofrer, mas em compreender que você se libertou da prisão onde ele próprio ainda habita. O travesseiro molhado dele é a prova silenciosa de que ninguém consegue fugir para sempre de si mesmo. Na linguagem de Jung, chamamos de persona, a máscara social que cada um de nós veste para sobreviver ao mundo. Ela é necessária, mas quando se torna rígida demais, sufoca a essência verdadeira. Muitas vezes, quem o feriu usava uma persona de força, superioridade e controle. Mas toda máscara, cedo ou tarde, racha. Quando você decide se posicionar, algo nessa máscara se quebra. O que antes parecia uma muralha se transforma em um frágil disfarce. Ele até pode sustentar a imagem de poder diante dos outros, mas, na intimidade, sente o peso da falsidade. É como viver uma mentira dentro da própria pele. E não há mentira que o inconsciente não desmascare. Jung dizia que o inconsciente é o guardião da verdade psíquica. Assim, mesmo que ele tente manter o controle na frente das pessoas, no silêncio da noite, sua própria mente o trairá, revelando o quanto perdeu. E é nesse momento que a máscara cai de vez, dando espaço ao sofrimento. Esse sofrimento, muitas vezes, é escondido em lágrimas abafadas, na tentativa desesperada de não demonstrar fraqueza. Mas o travesseiro sempre testemunha aquilo que o ego não permite confessar. Ele chora não apenas por você, mas pelo vazio que descobre dentro de si mesmo. O mais impactante é que você não precisou levantar a voz ou provar nada. Apenas escolheu se libertar. A queda da máscara dele é, ao mesmo tempo, a confirmação de que sua força está no silêncio consciente, não na disputa de poder. Poucos entendem a profundidade da indiferença. Não se trata de frieza, mas de um estado de consciência elevado. Quando você aprende a não reagir mais às provocações, você não está ignorando, mas demonstrando domínio de si.
Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem realmente somos, exige esse desprendimento. O outro, acostumado a manipular suas emoções, não suporta o vazio que surge quando sua ação não gera mais efeito. É como gritar em um abismo sem eco. Essa ausência de resposta é insuportável para quem sempre viveu do controle externo. E é justamente aí que a dor dele se intensifica. Você, por outro lado, começa a experimentar uma liberdade interior que talvez nunca tenha sentido antes. A cada dia, sua energia deixa de ser drenada pelas manipulações e você passa a construir uma vida baseada em sua própria autenticidade. Essa transformação é a maior vitória que você pode alcançar. Enquanto isso, o outro entra em colapso silencioso. O inconsciente o ataca com sonhos perturbadores, memórias que ele tentou reprimir e a sensação constante de vazio. Não é você quem o destrói. É a verdade interna que ele tentou esconder a vida inteira. E assim, a indiferença consciente se torna a lição mais dura que ele jamais esquecerá, porque não existe dor maior do que perceber que já não se tem poder algum sobre aquele que se libertou. A maior revelação de Jung sempre foi esta. A vida não é apenas sobre suportar a dor, mas sobre transformá-la em um caminho de autoconhecimento. O choro dele é a consequência, mas a sua libertação é o verdadeiro milagre. Enquanto ele luta contra as próprias sombras, você começa a florescer. Essa transição é poderosa porque marca o fim de uma prisão psíquica. A cada passo que você dá em direção ao seu eu autêntico, o peso da manipulação se dissolve. Você não precisa mais se preocupar com o que o outro sente ou pensa, porque sua vida já não é guiada por essa dependência. Jung dizia que a plenitude não está em vencer os outros, mas em reconciliar-se consigo mesmo. É isso que você conquista ao escolher não ser mais escravo de um jogo emocional. Seu renascimento não é apenas emocional, mas espiritual. Você se torna inteiro, e esse é o maior triunfo que alguém pode alcançar. Do outro lado, ele, sozinho em seu travesseiro, continua enfrentando a batalha que tentou evitar por toda a vida, a batalha contra a própria sombra. Você não precisa assistir nem se alegrar com isso, porque o mais importante já aconteceu. Você está livre. E essa é a grande lição que Jung nos deixou. Quando você se liberta, o outro inevitavelmente terá de enfrentar a si mesmo. E nessa luta, não importa quantas lágrimas ele derrame, a vitória sempre será sua, porque você escolheu a luz da consciência em vez da prisão das sombras. No fundo, tudo o que foi revelado aqui não é apenas sobre ele, mas sobre você. O choro silencioso no travesseiro do outro é apenas o reflexo de uma verdade maior. Ninguém pode aprisionar indefinidamente uma alma que decidiu despertar. Carl Jung nos mostrou que, quando a consciência se expande, nada mais consegue reduzir o ser humano ao papel de vítima. A sua força não está no confronto direto, mas na coragem de assumir sua própria jornada de individuação, mesmo que isso custe a queda de quem antes parecia intocável. Esse processo é duro, mas libertador. Quando você reconhece que não precisa provar nada a ninguém, a vida se abre diante de você como um campo novo, pronto para ser explorado. Enquanto o outro se afunda no peso das próprias sombras, você se ergue em direção a uma existência mais plena e autêntica. Essa é a verdadeira vingança da alma. Não destruir o outro, mas florescer apesar dele. E talvez essa seja a lição mais provocativa de todas. Não é a sua dor que fará o outro mudar, mas o silêncio da sua ausência, a firmeza da sua decisão e a luz que você escolhe carregar. Quem não suportava ver você livre, agora se perde dentro do próprio labirinto. Isso, no fim das contas, não é um castigo, mas uma oportunidade que ele terá de finalmente se confrontar com a própria verdade. Ao refletir sobre isso, pergunte-se: quantas vezes você ainda permitirá que alguém defina o seu valor? Jung dizia que
Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O momento é agora. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo em direção a esse despertar. O próximo passo é não voltar atrás, porque sua vida nunca mais será a mesma depois de escolher a si mesmo. E se essa mensagem fez sentido para você, se tocou em algo profundo dentro da sua alma, eu quero te convidar a continuar essa jornada. Vem comigo. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, deixe o seu like para que essa reflexão alcance mais pessoas e compartilhe nos comentários o que essa mensagem despertou em você. A sua voz também pode ser a força que inspira outros a se libertarem de suas próprias prisões invisíveis.